Olá! O anúncio de que no orçamento de 2015 a verba destinada para fundo partidário foi triplicada causou reação na opinião pública e também reação aqui no Senado Federal, onde vemos acompanhando aqui no plenário da Casa reflexões e debates sobre o assunto. O que acham os senadores desse aumento do fundo partidário e também do financiamento de campanha? Conversa conosco agora sobre o assunto o senador Donizete Nogueira. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui com você. É sempre um prazer. E esse assunto, assim, está bombando nesse plenário desse Senado Federal, né? Volta mais uma vez com força a questão de financiamento de campanha, a necessidade de uma reforma política. Como é que o senhor se posiciona aí com essas questões? O que é que o senhor achou desse aumento do fundo partidário? Eu penso que há muita hipocrisia nessa discussão. Certo. Nós estamos falando do desvio de bilhões de reais relacionado com financiamentos de campanha e aí a gente aprova no orçamento menos de 1 bilhão para financiar a construção dos partidos. E não existe democracia sólida sem partido político forte. E a gente entra nessa onda de censurar o recurso para financiar a construção dos partidos. O que é que eu penso? Eu penso que a democracia tem um preço. Eu penso que a sociedade, quando construiu o aparelho de Estado, né, para disciplinar suas relações, prover suas necessidades básicas, no sentido de organizar o funcionamento da sociedade, e nós opinamos por ser um país democrático, nós precisamos dos partidos políticos. Imagina que nós não tivéssemos partido político e a eleição fosse por personagens. Pessoas. Em 2013, nas passeatas de 2013, havia quem pedisse candidaturas independentes. Então, né? É essa a ideia, a candidatura independente. A candidatura independente, nós vamos caminhar, na medida do possível que aparece um líder carismático, para ter um ditador. Se nós temos as instituições fortes, as instituições são maiores do que as pessoas, porque elas são constituídas de muitas pessoas e não de uma única pessoa. Aí elas teceiam esse personalismo na política. Nós queremos fazer a eleição desvinculada dos partidos, é um risco para a democracia. Nós estamos construindo personalismo, em vez da gente impessoalizar, né, a relação do aparelho de Estado com a sociedade e dos agentes com o aparelho, nós estaríamos pessoalizando. E como é que a gente faz quando a gente tem tantos partidos como a gente tem agora, por exemplo, que acabam diluindo também essa ideia, o eleitor fica um pouco sem noção do que é a plataforma de cada um, né? De convirmos que a nossa democracia restabelecida depois do golpe militar tem o quê? 30 anos? Isso é um processo. É um processo de educação, um processo de amadurecimento, de consolidação. Nós não podemos decidir que o país vai ter 4 ou 5 partidos por decreto. Nós devemos criar mecanismos para que a própria sociedade selecione os partidos a partir dos seus programas para que eles existam e possam dar solidez à democracia. É lógico que esse emaranhado, esse conjunto ampliado de siglas partidárias é um complicador. Mas isso, do meu ponto de vista, é um processo transitório. Acredito que nós, aqui no Congresso Nacional, o Senado e a Câmara, tem que construir os mecanismos para que a sociedade vá filtrando os partidos e, uma vez não tendo votos, eles vão deixar de existir. É no processo educativo da sociedade, é no processo de acumulação e de consolidação das ações e dos programas partidários é que nós vamos diminuir o número de partidos e vamos fortalecer aqueles que têm programa, não é uma pasta debaixo do braço, não é uma sigla a serviço do comércio, que tem um programa para o país, que tem um debate e tem capilaridade na sociedade brasileira para poder existir como instituição. Mas eu acredito que isso é um processo, nós estamos caminhando. A reforma política que nós precisamos fazer
Ela que vai dar esse filtro, esse mecanismo de filtro para a sociedade? Ela que vai criar os instrumentos para que a gente possa filtrar o que é partido, o que é sigla de aluguel. Então eu penso que não compete a nós, pura e simplesmente, decretar. Compete a nós criarmos os mecanismos pelos quais o eleitor e a eleitora vai fazer as suas opções que e vai mecanismos construir. seriam esses, senador? Quais seriam esses mecanismos? Eu penso que o fim das coligações é um instrumento. O fim das coligações por si só não vai resolver, mas o fim das coligações somado a um conjunto de ações, desde o financiamento, a forma de votar, vai contribuir para isso. Ou seja, nós que perdemos aqui no Senado a defesa da federação de partidos, que para mim é uma fase transitória, porque você poderia juntar vários pequenos partidos, constituir uma federação que tivesse um programa por um tempo determinado. Durante aquele tempo, a federação teria que existir e os membros daquela federação, os partidos membros, teriam que se disciplinar pelo que definiu na federação. Poderia levar esses pequenos partidos a virar um partido, pela convivência, pela definição de um programa comum, chegar à construção de um único partido. Mas o que foi votado aqui foi o fim das coligações e o não acatamento da ideia de federação. Mas eu já acredito que o fim das coligações é um passo, um caminho. Agora, outras medidas precisam ser tomadas. Acho que a gente precisa fazer um diálogo muito franco com o eleitor. Eu estou defendendo que a gente tenha mandato de 6 anos e fim da reeleição. E que a gente junte todas as eleições, de vereador a presidente da República num dia só, numa eleição só. Por quê? Por quê? Porque isso traz economia para o país, porque isso elimina uma dificuldade que nós encontramos agora, no momento em que vivemos, de ter eleição ano sim, ano não. Né? O que acontece com a eleição ano sim, ano não? Num ano, foi eleito o prefeito. Ele começa a governar, organiza a casa, no ano seguinte tem a eleição de governador, presidente, deputado. O Estado, o município, para pelo menos de 6 a 8 meses por ano, por estar em função da eleição e também pelas limitações da legislação que cria embaraço para continuar a gestão destravada. E isso é um prejuízo para o país. Então, se nós tivermos eleição de 6 anos, nós vamos ter uma eleição a cada 6 anos. Se nós temos um ano para preparar a administração, fazer o planejamento, reestruturar, porque está assumindo, e vamos ter um ano para a eleição, o prefeito ou o governador vai ter no mínimo 4 anos livre para governar. Então, isso vai contribuir para desonerar as eleições. E mais, eu estou defendendo que a Justiça Eleitoral tenha recursos para fazer um processo de reeducação do eleitor. Ou seja, nós precisamos construir uma nova cultura. Não é o candidato que tem que procurar o eleitor. É o eleitor que tem que procurar o candidato. O que eu quero dizer com isso? Algum fazendeiro delega a alguém para escolher o gerente da fazenda dele? Não. Algum dono de empresa delega a alguém que vai lá, escolhe e decide quem vai ser o diretor da empresa? E o Brasil? Nós não somos o dono do Brasil, não é o povo que é o dono do país, e aí nós terceirizamos a escolha. Tem um determinado cidadão que é cabo eleitoral, apresenta uma lista para o candidato, pega um dinheiro, vai lá, entrega a cédula do candidato para o eleitor pega um dinheirinho, vai e vota, não sabe nem quem é. Então eu penso que a Justiça Eleitoral tem que é uma mudança de paradigma, né? É reeducar, construir uma nova cultura. O eleitor é obrigado a procurar o gerente do Brasil para dirigir o país, para dirigir o Estado, para dirigir o município. Se ele é obrigado, então os partidos definem os nomes, a Justiça Eleitoral divulga os nomes e o eleitor procura discutir, pesquisa quem é, que história que tem, o que é que defende e decide quem vai ser deputado, quem vai ser vereador, quem vai ser governador, senador. Dessa forma. E aí nós não vamos chegar a um ano da eleição
e fazer uma pesquisa e 76% do eleitorado não sabem quem votou para deputado federal, para deputado estadual. Aí o pessoal vem com o negócio do voto distrital para ficar próximo. Não é o voto distrital que vai resolver. O que vai resolver é o eleitor não ser levado a votar por um estímulo material, né? Que aí ele vai pelo estímulo e não pela escolha do candidato. E gera as distorções que a gente chega hoje. Exatamente. Então, eu defendo que a gente tenha um fundo democrático de financiamento de campanha. Você falou do fundo partidário. Eu defendo que a gente tenha um fundo democrático de financiamento das eleições. O que é que eu quero dizer com isso? Pode ter doação de pessoa física, pode ter doação de pessoa jurídica e recurso público. Esse fundo vai ser gerido pela Justiça Eleitoral, que repassa aos partidos ao molde do que é o fundo partidário e fiscaliza. Olha aí, essa é uma ideia nova que antes no argumento a gente não tinha visto. O empresário vai doar para você candidato? Não, ele vai doar para o fundo. E aí o recurso vai financiar a campanha de forma impessoal. Né? Impessoal. Por outros critérios, Por outros critérios. Não vai ter aquela ligação do empresário com o candidato que foi eleito e depois ele quer de volta. Ele vai doar para o país, para ajudar a financiar para o processo eletivo. Para ajudar a financiar a democracia, ele vai ajudar a financiar a eleição de forma impessoal. Olha aí, nós vamos encerrar esse argumento com essa ideia do senador Donizete Nogueira, que é uma ideia inédita até então. A gente fala bastante aqui de reforma política, mas a gente não tinha ainda um depoimento como o seu, senador. Eu agradeço sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Quero reafirmar que se eu fosse a presidenta Dilma, não vetaria o aumento do fundo partidário, porque isso é fazer com que fique mais barato as eleições no país do que tem ficado no processo que existe aí. Então, financiar a construção dos partidos é muito importante para a sociedade brasileira e é muito barato frente ao que a gente tem visto de distorção e de desvio em função da corrupção no país. Então você fica com esse ponto de vista para sua reflexão sobre o que você acha desse aumento do fundo partidário, sobre financiamento de campanha. Eu quero agradecer a sua atenção, lembrando que você pode fazer sugestões e críticas ao trabalho da nossa TV pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. E que você também pode rever esse e outro dos nossos programas pelo senado.leg.br/TV. Até a próxima.